Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook novamente, para mais um sábado para alegrá-los, trazer conhecimento por parte dos koans das histórias, das parábolas budistas que nós sempre trazemos para você, acho que na maioria dos sábados, não é mesmo? Quando não vai algum adendo da minha parte para alguma coisa. Mas todo mundo aqui sabe que sábado é repleto de vídeos referentes às histórias budistas, contos budistas, parábolas, onde tem ajudado muitas pessoas. Eu fico muito contente que essa playlist realmente tenha mudado a vida das pessoas. Muitas pessoas, obviamente, têm assistido. Comparado com outros vídeos, ainda não tem essa abrangência, mas eu fico pensando com os meus botões. Eu fico muito feliz em mudar a vida de uma pessoa. Sabe, quando a gente dá esperança para uma pessoa e traz sobre histórias, pontos de vista, sobre como ela poderia sair de certas situações de sua vida, ou ver a vida de uma maneira diferente, eu fico muito contente em realmente fazer a diferença naqueles que precisam passar por uma mudança radical em sua jornada. Isso para mim já é o suficiente. Tem muitas pessoas, eu não gosto que dos últimos anos que venham falar, mas a playlist, poucas pessoas vêm. Novamente, se uma, duas pessoas, três pessoas assistirem, eu já fico muito feliz, porque eu sei que elas estão escutando algo que devidamente vai mudar a vida delas. E isso para mim já me deixa feliz. Afinal, se eu quisesse fazer sucesso no YouTube, eu estava numa banheira de Nutella, não é mesmo? Com os espíritos. Imagina, peguei um espírito numa banheira de Nutella e vejo o que aconteceu. Não imagina isso, por favor. Tá? Mas hoje novamente é sábado e nós vamos trazer mais uma história para vocês. São koans que a gente está trazendo, ou seja, eles pertencem a passagens referentes ao budismo zen, de práticas meditativas conhecidas como Zazen. O budismo Zen, ele surge historicamente no século XIII, enquanto outros budismos, eles surgem há muito mais tempo atrás. Eu tenho livros aqui de pessoas do século III, século V depois de Cristo, mas há relatos de budismo de 3.000 anos atrás, tá? Mas essas histórias, como elas são mais atuais, elas condizem muito com o comportamento que nós passamos e nós vivemos hoje. Então muitas pessoas acabam se familiarizando. Então são koans, são passagens relacionadas a um budismo específico, que é o budismo Zen ou Zazen, e que eu sei que muitas pessoas aqui gostam. Então vamos lá, eu irei ler um capítulo de um livro e nós vamos depois filosofar sobre o texto. Mestra, repetia a monja para a superiora do mosteiro. Há anos pratico ao seu lado e não vejo diferença em mim. Continuo tola e arrogante. A superiora, sorrindo, disse: praticar de forma correta é como caminhar através da névoa e do orvalho. Embora você não fique molhada, seus hábitos estarão umedecidos. Minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya costumava nos dizer que a prática verdadeira é quase imperceptível para quem pratica. Era como caminhar através da névoa, sem sequer percebermos que nossas roupas estão ficando umedecidas. Outra analogia que nossa superiora geralmente usava era da fragrância do incenso. Se entrarmos numa sala e houver um incenso aceso, no início perceberemos sua fragrância. Depois nos acostumaremos e poderemos até nos esquecer. Entretanto, a fragrância ficará impregnada em nossas roupas e quem nos encontrar a perceberá. E é fato, é verdade. Lembro-me de que, certa vez, quando ainda era noviça no mosteiro de Nagoya, escrevi uma breve carta ao meu pai. Ele me respondeu que a carta chegou perfumada. O perfume que ele sentiu era efeito da prática sob orientação da nossa superiora. Nem eu mesmo percebera. Assim deve ser a prática correta dos ensinamentos sagrados, sem alardes, sem grandes arroubos, apenas deixar-se umedecer pela doçura do Dharma de Buda. O nome dessa parábola chama-se Boas Pessoas. E é curioso essa ideia de camadas que nós possuímos, não é? No caso, esta moça que realmente repetia para sua superiora, dizendo
que ela ainda se sentia arrogante, ainda se sentia tola e não via a diferença. Toda e qualquer prática, ela precisa da devida orientação. Isso é um ponto muito interessante para aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu acho que agora vocês vão entender vários processos. Primeira coisa, quando eu entrei dentro de um templo budista a primeira vez, foi em 2006 que eu entrei para a linhagem Kajupa e eu frequentei um templo budista deles. E era muito interessante porque existiam práticas que eram consideradas mais populares, vou colocar dessa maneira, ok? Essas práticas populares, elas faziam com que as pessoas realmente interagissem com um conhecimento no qual vislumbrava a retirada da arrogância do ser humano. Se eu dissesse para vocês que em um ponto específico do seu corpo existe essa arrogância, e que eu falasse para você, imagina essa arrogância saindo de dentro de você, e eu descrevesse uma situação de como vocês conseguiriam retirar essa arrogância, expurgando isso de dentro de vocês. Muitas pessoas que possuam essa finalidade de visualizar a prática e ter uma mente mais direcionada àquele processo, conseguiria fazer com que a visualização dessa arrogância sobre o aspecto, às vezes, de uma forma de pensamento bem grotesca, saísse de dentro de uma pessoa ou de si mesma. Saindo, você se sente como se o vazio te perfazesse. Aquela arrogância não mais estaria em você, mas ela estaria fora, exteriorizada. Isso, a grosso modo, hoje, para uma mente que não possua uma doutrina, não possua capacidade, não possua sua habilidade de poder permanecer-se num estado alerta, funcionaria. As práticas mais antigas do budismo, a qual vislumbram a retirada dessas energias, elas às vezes são muito penosas. O ato de você fazer uma cerimônia que pode levar 3, 4, 5 horas ou mesmo até uma semana, o que acontece geralmente no período de fevereiro, e eu fiz parte 2, 3 vezes dessa cerimônia e é realmente bonita, mas é o dia inteiro fazendo o procedimento. A ideia é expurgar realmente todas essas energias, mas com que nós possamos participar desse processo de uma maneira intensa, na qual a nossa mente realmente se desprograma para se reprogramar. Então eu digo para uma pessoa, por meio dessas práticas, para que todas essas energias ruins sejam retiradas dentro de um processo contínuo, para que você se esvazie e eventualmente você vai se encher novamente, porque faz parte. O ser humano, dentro de uma visão budista, é igual um copo. Nós nos enchemos de coisas superficiais, tolas e fúteis, porque faz parte do nosso dia a dia. Imagina o seguinte, para vocês entenderem. Nós estamos inseridos em um contexto chamado samsara, que seria o mundo das ilusões, onde nós somos banhados por compre isso, seja aquilo, vista isso, tenha um corpo slim, seja magro, mas continue comendo. Sabe, é engraçado isso, né? Eu acho que as pessoas falam, né? Seja esbelto, bonito, forte, mas continue comendo McDonald's, porque comer McDonald's é legal. Sem desmerecer a marca, mas é uma maneira de uma analogia curiosa, né? As pessoas querem ser vistas comendo bem, mas da mesma maneira ter ainda o corpo vistoso. Mas para isso tem que se matar na academia, tem que consumir certos tipos de drogas, né? Sejam medicamentos ou aminoácidos, um monte de coisa. Quer dizer, a gente vive num looping infinito. E se a gente não tomar cuidado, essa vida nos engole. Esse é o samsara, o mundo das ilusões. E na hora que nós somos um copo vazio, imerso a esse samsara, às vezes nós nos banhamos desta água e nós nos poluímos. Nós nos poluímos por meio, às vezes, de pessoas que têm atitudes arrogantes. Nós nos tornamos arrogantes por meio da influência dessas pessoas. Ou nós começamos a falar palavrão por parte de famílias que falam palavrão, ou frequentamos casos de pessoas que falam palavrão e nós tomamos isso como uma referência. Vocês entendem? Então nós começamos a pegar referências de certas pessoas que são exatamente esse princípio. Arrogância, tolos, ignorantes,
entramos nesse critério, nesse cenário, nesse contexto. E nosso copo vai se enchendo dessas energias, vai se enchendo de comportamentos que não condizem conosco. Certos comportamentos físicos, emocionais e mentais, atitudes questionáveis, consumo de certos produtos que você não precisa, comer certas substâncias que você sabe que é prejudicial à sua saúde, mas pelo menos tá na hype, é legal comer isso, sabe? Você tem que mostrar para todo mundo que você tá comendo aquilo. E aí vai chegar uma hora que você não vai se reconhecer mais. Porque você é tudo aquilo que todo mundo quer, menos aquilo que você deveria ser. E entram as práticas budistas para que você possa se reconhecer novamente. Onde ele te mostra dizendo, cara, preste atenção aonde você está entrando, porque tudo isso não é você. Né? As antigas escolas filosóficas acreditavam na ausência do eu, ou seja, não existe o eu, não existe a sua mente, não existe nada, somente um grande vazio. Que é exatamente a ideia do copo vazio, se preservar de uma natureza a qual o resto não importa, não tem uma influência em você mais, porque você preserva a sua estrutura vazia, sabendo que a única coisa que está cheio é do vazio. As práticas budistas, elas têm essa finalidade. De novo, quando nós passamos pela questão do orvalho, não é mesmo? Nossa roupa fica encharcada ou molhada, mas a gente não percebe. A gente só vai perceber depois quando observamos realmente o que está sob nós. Existem certas práticas legais, por exemplo, nas Filipinas, quando eu tive acesso aos nossos queridíssimos monges das Filipinas, e eles ensinavam exatamente isso, a observar. Eu lembro que quando eu estava numa sala de aula com um desses mestres, ele pegou uma lata de Coca-Cola. Era Coca-Cola, dane-se a marca, não faço propaganda. Ele botou em cima da mesa e falou, observem a Coca-Cola. Observe a lata, leia a lata, observe como ela é feita, como ela é lacrada, como você deve abrir a lata. Observe os dizeres, preste atenção nas mínimas letras, ou seja, ele fazia com que a gente observasse tudo aquilo para ter noção do que realmente era necessário ou não ser consumido. Entendem? A gente não faz isso, nós não pesquisamos aquilo que é necessário, nós consumimos. E isso leva o ser humano a tornar-se vítima de uma sociedade. Ou seja, nós nos tornamos vulneráveis àquilo que eles querem que a gente seja, aquilo que a gente quer que eles querem que a gente vista, querem que a gente coma, querem que a gente vote, milhões de coisas. Então tome cuidado com o orvalho que fica sobre a sua roupa, porque muitas vezes isso não é você. O budismo ele é muito interessante, porque ele faz com que você enxergue isso dentro de você e você consiga expurgá-lo. Vai por mim. Eu sou praticante budista de três linhagens, na verdade. Eu comecei na linhagem Kajupa de 2006, depois eu saí, eu realmente entrei em outras duas linhagens, a Pema e depois a Gelupa. E eu percebi quão maravilhoso é você poder entender essas práticas e buscar realmente conhecer como você expurga essas energias dentro de você, sejam seus medos, sejam seus prazeres que vocês não precisam, sabe? Sejam os excessos, sejam até mesmo as questões kármicas que influenciam ainda a vida de um indivíduo. É muito legal. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa mesma experiência que eu tenho, livre de preconceitos. Dentro do catolicismo, dentro do judaísmo, de outras crenças, é muito difícil você encontrar isso. Existe algumas vertentes do catolicismo / cristianismo, vou colocar dessa maneira, tá? Que podem vir a levar realmente uma pessoa a entender e a retirar essas energias. Mas elas vêm muito mais de escolas místicas, esotéricas, que transformaram esse princípio de Cristo em algo muito mais refinado. Mas mesmo assim, cabe cada um a sua jornada, o seu entendimento e como vocês conseguem transmutar essas energias para energias que façam bem a vocês, para energias que não se deixem levar ou influenciar. Ok? Então é isso. De novo eu agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado por assistirem o vídeo até agora.
Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se complementar e não substituir. Nós complementamos os tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí sim entramos nos critérios de análise de casa e até mesmo as limpezas de casa. E tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, onde vocês vão pegar todas as devidas informações, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, doa R$8 e nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você pode doar o valor que você puder, que nos ajudem muito para continuarmos também firmes e fortes aqui. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu digo sempre no final desta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.